Simão significa cana, flexível. Pedro nunca foi firme. Enquanto ele não tinha recebido o Espírito Santo, ele era flexível. Tinha dia que Pedro estava muito bem e dia que Pedro estava mal. Tinha dia que ele era de Jesus, morria por Jesus, e tinha dia que ele negava Jesus. E nesse dia aqui, Jesus despediu a eles, porque ele estava atendendo a multidão e mandou que eles fossem para o mar, pegassem o barquinho e fossem. E quando eles foram para o mar, o mar estava agitado, foi chegando a madrugada, Jesus veio andando por cima das águas. E quando eles olharam aquilo, eles se assustaram, eles disseram: é um fantasma. E Jesus disse: não sou eu. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá por sobre as águas. E ele foi andando por cima das águas, porque Jesus disse: vem. E ele seguiu andando por cima das águas e dando os passos por cima das águas. E enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Enquanto Pedro andava e olhava para Jesus, ele conseguia seguir andando por cima das águas. Mas no momento que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para aquela tempestade que estava açoitando o barco, ele sentiu medo e começou a afundar. É justamente desses passos aqui que eu quero falar. Dos passos que você deve seguir. Porque quando nós nascemos com um propósito. Ser de Deus. E quando você nasce, do dia que você nasce até o dia que Deus lhe chamar novamente pela morte, você tem um foco. Um único foco, que é Jesus. Um único foco. Tentaram tirar isso da sua mente à medida que o tempo foi passando, mas graças a Deus vocês conseguiram abrir os seus olhos e estão aqui. Mas acontece que existem as tempestades. Acontece que existem as águas que açoitam o barco, que vêm violentamente. E Pedro, ele teve medo quando essas águas açoitaram o barco. Ele ficou com medo, ele parou de olhar para o foco. Na vida, nós temos que ter foco, porque nessa vida nós só estamos de passagem. Aqui, tudo isso que acontece, tudo isso que estamos vivendo é passagem. Eu vou contar uma história para você entender. Eu estudava, eu fiquei alegre, eu comecei a estudar no centro, lá em Salvador. Eu moro num lugar pertinho, Cajazeiro, lá no centro. Minha mãe mora lá. Aí eu tinha que pegar o carro para soltar num lugar, que era a estação de Pirajá, a estação de transbordo, e ir lá para depois pegar o carro ali e ir para lá, para depois voltar e fazer o mesmo percurso. Eu ficava feliz quando passava o carro direto, mas quando eu tinha que ir para a estação Pirajá, meu irmão, que eu voltava, que eu tinha que parar no transbordo, para de lá pegar outro carro, ir para a casa da minha mãe, aquilo me irritava. Por quê? Porque o transbordo não era a minha casa. Não era o lugar onde eu queria chegar. O lugar que eu queria chegar era a minha casa. O meio do caminho não era bom para mim. Tinha amigos meus, né, eu estava comentando com minha esposa em casa, que fazia festa na estação Pirajá. Vou fazer aniversário aqui. Vamos comemorar, não sei o que lá. Eu falei: pelo amor de Deus, gente, eu quero pegar o primeiro carro que passar aqui. Eu quero chegar em casa. Eu não vou ficar aqui, eu ficar virado com aquilo. E às vezes, muitos são os jovens que estão assim, estão investindo muito da sua vida na passagem. Nessa vida que é passageira. O nosso único foco é Jesus. Nós saímos dele e vamos voltar para ele. Nós queremos voltar para ele. E nas fases da vida, nesses passos que você tem que dar, você pode ser açoitado pelas tempestades e afundar. Por isso, eu trouxe um tema para vocês, que o homem é afundando em meio à tempestade. Por quê? Não são poucos os jovens que estão afundando. Não são poucos os jovens que, na caminhada, que é essa vida, estão se perdendo. E isso acontece com os jovens. Poucos senhores e senhoras de idade morrem hoje em dia. A estatística só diz que morrem jovens. Quem se perde nas drogas são os jovens. Quem se torna pai, mãe, antes da idade adulta, são os jovens. Tudo acontece com os jovens, tudo acontece com os jovens. Por quê? Porque eles não entendem uma lei universal de Deus. Existe tempo para tudo. E quando você não respeita isso, Deus lhe cobra, porque isso é um presente que Deus dá para a gente, o tempo. Eu vou desmistificar a primeira mentira aqui. Uma mentira que diz que você não tem tempo para nada. Não é isso que dizem? Nós não temos tempo para nada. O bem mais precioso que a gente tem é o tempo, verdade. Mas nós temos tempo para tudo.
motivo para nada, porque a gente não respeita as etapas. Nós tínhamos o tempo de ser criança, que é o tempo de crescer. Você tem várias etapas na sua vida: crescer, evoluir e se estabelecer e viver. Durante o seu tempo de criança você cresceu. Durante a sua adolescência você evoluiu. É na adolescência que se forma a personalidade, que você decide o que é que você vai ser, o que é que você não vai ser. A pessoa fica até às vezes meio sem identidade, porque na adolescência ela tem que achar essa identidade. Ela evolui na adolescência. E o tempo em que nós estamos jovens é o tempo em que nós nos estabelecemos, que nos preparamos para casar, para ter casa, para construir família. E depois, na fase adulta, nós administramos tudo isso e vivemos. Então você cresce, evolui, se estabelece e vive. Mas você só consegue fazer isso quando você coloca Jesus na frente de tudo. O primeiro passo para tudo isso dar certo, para tudo isso ficar organizado, quem equilibra tudo isso aí é o Senhor Jesus. Por isso Pedro andou sobre as águas. Quando ele olhou para quem? Para Jesus. Se você parar de olhar para Jesus, isso aqui tudo vai virar tempestade na sua vida. Vira um rebuliço, você é açoitado por isso aqui. Você apanha do tempo. O tempo lhe dá uma surra, ele lhe cobra isso. Então, como eu estava dizendo, você tem que acreditar que você tem tempo para tudo. O único problema é que a gente passa a maior parte do nosso tempo, e perdão a redundância, perdendo tempo. É isso que acontece com todos os jovens. Se a gente entender isso aqui, entender essas etapas aqui, e o Senhor Jesus abriu a minha mente para isso, eu quero que Ele abra a sua também, se você já não tem essa concepção, é quando a gente entende isso, que a gente não apanha do tempo. Por quê? Você nunca vai conseguir, eu separei uns tópicos aqui, ganhar tempo fazendo tudo ao mesmo tempo. E é isso que nós queremos fazer. Tudo ao mesmo tempo. A gente quer estudar, trabalhar, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma moto, namorar. É ou não é assim? Tudo ao mesmo tempo. E isso fica confuso. Por quê? Porque você tem que saber administrar o maior presente que Deus lhe deu, que é o tempo. Não perca tempo vivendo, desperdiçando a sua vida, gastando aquilo que você tem com aquilo que não é da vontade de Deus, que é a sua força. Não imponha a força naquilo que não é da vontade de Deus. Por isso que eu falei de Pedro, por isso que eu falei de olhar para Jesus. Se você não está conseguindo, se você está nele e não está conseguindo fazer alguma coisa, não está ganhando tempo, não está tendo tempo para fazer, renuncie. Desista. Você só vai dar murro em ponta de faca. Que isso? Isso é muito duro de ouvir, mas é uma realidade. Não são poucas as pessoas que perdem tempo com aquilo que não está no centro da vontade de Deus. Não são poucos os jovens que perdem tempo com aquilo que não está no centro da vontade de Deus. E quando alguém fala, rapaz, para com isso aí, você não está no centro da vontade de Deus, não. Ore, peça a Deus uma direção e vai lhe dizer o que é que você tem que fazer nesse tempo que Ele lhe deu. Aí a pessoa acha que não, que nada eu tenho que fazer mesmo, e acaba dando murro em ponta de faca, imprimindo a força naquele tempo que ela gastou ali e não obtém resultado nenhum. Por quê? Porque aquilo não estava no centro da vontade de Deus. Como eu falei, você tem que saber respeitar as etapas e o tempo de cumpri-las. E Deus, Ele cobra isso da gente. A Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 18 e no versículo 18, olha aí, por favor. Fala de um jovem. Lucas capítulo 18 e versículo 18. A Bíblia fala do jovem rico aí. Todo mundo conhece essa passagem. Diz assim: e perguntou-lhe certo príncipe, já sabe? E perguntou-lhe certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não
coisa. Esse jovem, ele aplicou, nunca tinha pensado nessa passagem dessa forma. Todo o tempo que ele tinha nele mesmo, ele respeitou quase todas as etapas. E por isso ele conseguiu em pouco tempo, porque você e eu sabemos que os grandes homens, eles conseguem fazer 10 vezes mais tarefas do que a gente em 10 vezes menos tempo, porque eles são organizados. Normalmente nós não somos. Isso é exceção, são poucos os seres humanos, de milhares, se tem centenas que são organizados. Poucas pessoas conseguem organizar o seu tempo. E esse jovem, ele conseguiu organizar a vida dele de uma forma que mesmo o jovem, ele já era o quê? Rico. Ele era rico. Ele conseguiu crescer, evoluir e se estabelecer rapidamente, em pouco tempo. Todos nós somos jovens aqui, nós estamos nos estabelecendo, e você sabe a luta que você enfrenta para se estabelecer, para ter o seu espaço aqui nesse mundo na terra, para ter o seu status, a sua posição. Esse jovem conquistou tudo rapidamente, mas só que na caminhada, no decorrer, ele percebeu que ele pulou uma etapa, a principal das etapas. Ele tinha um vazio no coração dele. Ele foi até o Senhor Jesus para saber o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Porque ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus, ele lia a Bíblia, ele inclusive seguia os 10 mandamentos. Quando ele chegou até o Senhor Jesus viu que ele era rico, que ele tinha se estabelecido, mas que faltava uma coisa dele. Faltava justamente isso, o primeiro passo. O primeiro passo que Pedro deu no barco, quando a onda estava sendo açoitada, que ele viu Jesus, ele falou: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. E Jesus disse: vem. Justamente esse primeiro passo, obedecer a palavra de Deus e só olhar para quem? Para Ele. Só faltava isso. Só faltava isso. E o fato dele ter pulado essa etapa, dele ter deixado de lado esse passo, fez com que ele tivesse um vazio no coração dele grande, que ele, lendo a Bíblia, ele ouvia falar de vida eterna, mas ele não sabia como alcançar essa vida eterna. E quando ele viu Jesus, que é a vida, ele foi até ele e falou: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Obviamente porque ele já tinha conquistado tudo, só faltava aquilo. Só faltava aquilo. Jesus falou: lhe falta uma coisa. Pegue tudo que você tem, venda para os pobres e me siga. Em outras palavras, você fez tudo isso sem mim e deu tudo errado, porque sem mim você não pode fazer nada. Venda tudo que você tem, comece tudo de novo, do zero, agora comigo. E você vai ter, está escrito aí, um tesouro aonde? Passou a página sozinho. E terás um tesouro aonde? No céu. Então não vai valer a pena você crescer, evoluir, se estabelecer e ter uma vida sem Jesus. Esse período de tempo aqui que você está se estabelecendo é o período de tempo primordial para você abraçar o Senhor Jesus e crescer e viver, que é a próxima etapa. Se você for para a última etapa, sem ter passado pela primeira, você vai ficar buscando resposta para o fato de você ter um vazio no coração, como aconteceu com aquele jovem rico. Ele deu todos os passos, menos o mais importante, que era seguir a Cristo. E o que aconteceu? Ele se tornou preso, prisioneiro dele mesmo. Ele se tornou prisioneiro dele mesmo. A correria louca da vida, a cobrança, as coisas que a sociedade nos cobra, que a família nos cobra, que o capitalismo nos cobra, tudo isso prende a gente. Se nós não estivermos em quem? Em Jesus, que nos faz livre. Nós somos livres apenas pelo Senhor Jesus. Se você está lutando para vencer na vida, não deu o primeiro passo ainda, não renunciou, como o Senhor Jesus disse, renuncie para aquele jovem, eu te aconselho a renunciar. Sabe, desfazer tudo e começar do zero com o Senhor Jesus e ir para frente com o Senhor Jesus. Aí você não vai ficar preso em convicções e em preocupações dessa vida, como
O que é que eu tenho que fazer para me formar? O que é que eu vou ser quando me formar? Qual o curso que eu tenho que fazer? Ah, será que eu vou ser feliz no casamento? Todas essas coisas aí, você vai passar por cima, porque você está orando para quem? Para Jesus. E nada disso vai te atingir. Nada disso. Eu vou falar de outra pessoa na Bíblia. Abre sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, por favor. O último livro da Bíblia. Esse é fácil. No capítulo 4. No versículo do 1 ao 3. Capítulo 4, no versículo do 1 ao 3. A Bíblia aí, ela fala do apóstolo João. Ele já estava com 95 anos, ele estava preso na ilha de Patmos. João, ele teve uma vida corrida como todo mundo. Como eu, como você tem vida corrida, ele teve, mas ele nunca deixou de olhar para quem? Para Jesus. Ele nunca deixou de olhar para Jesus. Ele nunca deixou de ser de Jesus. Por isso, mesmo preso ali onde ele estava livre. Ele estava livre. E a Bíblia diz que João, quando estava preso na ilha de Patmos, ele tem uma visão. Se você acha que a sua vida é louca, se você acha que a sua vida é uma loucura, uma correria, é uma coisa que você não consegue administrar, que você não tem tempo para nada, imagina a vida de João. João foi parar naquele lugar porque ele estava falando de Jesus, tendo que se esconder para não morrer. Ele foi parado naquela ilha, e quando ele chegou lá, Jesus apareceu para ele. A Bíblia diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como voz de trombeta ouviu falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Veja bem, João, ele estava no meio daquela tempestade de acontecimentos na vida dele. Um dia ele foi orar, quando ele fechou o olho, ele abriu, ele estava no céu. Ele estava no céu. Quando ele chegou lá em cima, ele ouviu uma voz falar com ele, ele se virou para ver quem estava falando com ele. Ele viu uma figura com olhos brilhantes, saiu espada da boca dele, os pés brilhavam. João caiu no chão. Quando ele caiu no chão desmaiado, porque ele viu aquilo ali, ele não se contenta, ele caiu no chão. A figura se aproximou dele e falou: João, sou eu, levanta. Sou eu para quem você olhou durante a vida toda, Jesus, o primeiro e o último, João. Você não está sozinho nessa vida não, você não está preso. Eu estou aqui. E depois disso, ele apareceu para João, mostrou uma porta no céu para ele e falou: sobe para cá. Sobe para cá. Aí está a solução para você não ficar preso e nem afundar em meio a essa tempestade que é a vida de hoje, porque a vida de hoje é uma tempestade. Se você não segurar na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus, como Pedro segurou, você afunda. Jesus chegou para João e falou: sobe para cá, João. Vem para cá. Quando ele foi para o céu, Jesus levou ele até a sala do trono de Deus. E quando ele chegou lá, só tinha gente adorando. Só tinha gente adorando. Profetas, 24 anciãos adorando, os querubins adorando. E é essa a essência que a gente está perdendo. Por isso, nós temos essa campanha: procura esses jovens adoradores. Por que as pessoas estão se perdendo? Porque elas estão perdendo essa essência aqui, a adoração. Deus, ele quer te mostrar as coisas que hão de vir, as coisas novas que ele quer colocar na sua vida e te mostrar que não está tudo acabado. Hoje em dia é fácil você encontrar jovens dizendo assim: eu quero sumir, dá vontade de sair correndo, de acabar com tudo. Eu não sei mais o que é que eu faço da minha vida. Por quê? Estão afundando em meio à tempestade. Pararam de olhar para quem? Para Jesus. E esqueceram a essência, que é adoração. O que você tem que ser é adorador. Jovem e adorador. Não esquecer disso. Tudo aquilo que você está buscando, Deus, ele disse que ia acrescentar. E o que você tem que fazer para que isso seja acrescentado é buscar não todas essas coisas que você está buscando, mas Deus
dele. Aí você vai ver que você não vai ficar pensando que é um relacionamento que vai fazer você sair do fundo do mar que está lhe afogando. Que é um casamento, que é um emprego, uma empresa multinacional. Nada disso vai ser fuga para você nem refúgio. Seu único refúgio vai ser quem? Deus. Você vai dizer para ele: meu refúgio e meu baluarte, Deus mesmo que confio. Vai ser sempre ele. Nenhuma tempestade que vier vai fazer você afundar, porque você vai estar olhando para quem? Para ele. Sobe para a sala do trono para adorar. Já chega de ser mais um jovem da igreja. Já chega de ser mais um jovem que vem para a igreja, que ouve a palavra, que canta, que louva, que volta para casa. E é só isso aí. Já chega. Deus, ele quer te mostrar as coisas que hão de vir. Ele quer abrir a sua visão, ampliar os seus horizontes, fazer de você ganhadores de alma, fazer com que você faça a diferença no seu local de trabalho, na faculdade, na sua família, no meio social em que você vive, em todos os lugares. Basta apenas que você retorne à essência, e tudo isso vai acontecer. E ao invés de ser influenciado, porque existem dois tipos de pessoas: as pessoas que influenciam e as que são influenciáveis. Você vai ser dos que influenciam. Ninguém vai te influenciar com conversinha fiada. Ninguém vai te influenciar querendo te arrastar com uma coisa que você sabe que vai te tirar da presença de Deus. Porque você vai estar onde? Na sala do trono adorando. Sempre se chegue para a sala do trono para adorar. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora: adorar a Deus. E estabelecer aqui o exército de Deus. Fique de pé, por favor, porque nós vamos louvar e engrandecer a esse Deus. Nós vamos adorá-lo, porque essa é a essência: adoração. Vocês são jovens adoradores. Amém. Talvez o desânimo que você sinta agora vai desaparecer depois que você se tornar um adorador. Porque a presença de Deus vai ser uma constante em sua vida. E na presença de Deus a tristeza salta de alegria, não tem depressão, não tem nada dessas coisas que são modismos na vida dos jovens. Amém? Eu queria te convocar a colocar a vida na mão de Deus e dizer para Ele: Deus, a partir de hoje eu quero ser um jovem adorador. Eu quero só olhar para Jesus, só olhar para o foco e não perder o foco, fazendo com João, que passou pelas loucuras da vida. Vida louca era João. Às vezes você ouve pessoas dizendo lá fora: rapaz, eu sou vida louca era João, que se deu para Jesus o tempo todo, foi parar na cadeia, e quando, sem parar de olhar para o foco, ele pensou que estava tudo acabado, e Jesus apareceu para ele e disse: eu sou o começo, João, e eu sou o fim. Eu que sou o começo e eu sou o fim. Se você pensar nisso, agregar isso à sua vida, e pensar: olha, o começo das etapas e o fim da etapa de toda a minha vida é Cristo, você vai ver que você vai andar por sobre as águas. Amém? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor Jesus, voltar à essência. Nós queremos, meu Jesus, sabe, sair do meio dessa tempestade aí de fora, sair do olho do furacão, meu Senhor, e subir à sala do trono para te adorar, meu Deus. Porque a consequência, tudo isso, todas as coisas que acontecem, meu Deus, o vazio, a depressão, a vontade de sumir que o jovem sente, meu Deus, deriva disso, da pessoa ter perdido o foco, de olhar para o Senhor, meu Deus. E nós queremos ser esses verdadeiros adoradores. Levanta aqui e agora, meu Deus, esse exército de jovens adoradores. Levanta aqui e agora esse exército que vai influenciar, meu Deus, essa geração. Influenciar os jovens na faculdade que eles fazem. Influenciar os outros jovens e as outras pessoas no seu local de trabalho. Influenciar, meu Deus. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos traz de volta a essência, que é a adoração, meu Deus. Nos traz de volta a essência, Senhor Jesus. Nós nascemos para te adorar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus.